Oi, tudo bem? Mais uma Histórias da Vida Real. Hoje vocês vão mais uma vez se emocionar. Uma história linda de rompimento de barreiras, de preconceitos, de luta, de superação. Oi, oi, oi! Oi, olá, olá, olá. Oi, gente. Vamos chegando. Tô botando um filtrinho aqui porque o Botox tá vencido aqui. Oi, oi, Karina. Aqui, achei o que eu gosto. Aqui. Olá, tudo bem? Vamos ver se as nossas convidadas vão entrando. Então, hoje a gente vai contar a história da Laís e da Nicole, um casal de mulheres que venceram uma série de barreiras, de preconceitos. Oi, Célia. E que hoje estão com as suas bebês no colo. Vamos ver quando é que elas vão entrar. Gente, eu tô no Instagram do Embryos, né? Semana passada... aqui, ó. Chegando a Laís. Vamos lá, então. Oi, oi, oi. Deixa eu buscar a Laís aqui. Não, não é aqui. Vamos chamar a Laís. Aqui. Aqui. Pronto. Então, Laís, aceita o meu convite, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Será que a Laís... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oi, gente. Oi, Oi! Ai, que lindas! chegamos. Ai, que lindas! Ai, agora eu vou ter uma saudade. Ai, nem fala. A gente tava só cuidando de se arrumar aí. Isso é. Aqui. Assim, né? Tem que arrumar a cara, né? Hein? Depois isso fica pra posteridade, né? É verdade. Eu fico pensando, o Ítalo quer olhar tudo, daqui um pouco ele vai entrar aí, né? Ele Vai quer olhar olhar verdade. tudo, e aí eu tenho que estar bem, né? Isso aqui Lógico, vai as ficar... pequenas também já Isso querem olhar pro aí. celular. Elas estão aonde agora? Dormindo? Elas estão com os avós. Ah, tá. Vocês estão em Daqui a Caxias pouco agora elas ou entram. estão... Vocês estão em Caxias? A gente tá em Rio Grande, na Tá casa em dos Rio meus Grande. pais. Tá. Vocês foram para aí. 2 meses e meio. Nossa. E vocês estão sem trabalho. Quer dizer, Quarentena. a Laís, claro, né? Mas a Nicole também Sim. tá na quarentena. Férias. Férias. Aham, Férias de aham. quarentena. É. Mas eu retorno terça-feira. Já Ah, estou de volta com as tias. sim. Então tá. Então tá, gente. Eu vou apresentar vocês antes, né? Acho que vai Sim. ter bastante gente que é amigo de vocês entrando e tem bastante Com paciente, certeza. bastante seguidor. Então, a Nicole e a Laís são duas pacientes minha, um Olha, casal, senti. um casal lindo, sempre cheio de alegria, sempre cheio de fé. Opa, vamos lá buscar elas de novo. Eu acho que é aqui. Cadê? Aqui. Tava gravado só. Deu. Deu. Agora deu. Voltamos. Voltamos. E um casal lindo, sempre cheio de alegria, sempre com pensamento positivo. Acho que eu nunca te vi desanimar. Verdade.
Não, Até não aqui chorando comigo. conseguia. A Nicole é um pouco mais tensa, mas a Laís, E foi assim até a hora do parto. É? Eu, tensão total, tremendo. A pessoa mais calma de toda, né, o momento do parto era eu. Mas você é sempre muito calma, né, Laís? Sim. Então, Laís, tá todo mundo muito ansioso, muita gente escreveu, eu vi que teve um monte de compartilhamento do post que ia ter a live hoje, né? E a história de vocês é muito bonita por vários motivos. Primeiro, como vocês iniciaram, né? Então a Nicole estava ali e a Laís, né? Porque eu me lembro das histórias, É, né? não, nada foi fácil, né? Primeira superação de tudo isso, porque não vamos dizer que é uma coisa trivial, né? Vocês Sim. lutaram, né, para estar aí. Segundo, porque para conseguir ter hoje esse sonho nos braços, né? Que é a Antonella e a Angelina, vocês lutaram muito, né? Foi muita coisa, né? E não foi só a Laís, foi a Nicole também. E a Nicole venceu algumas barreiras também, não só a parte emocional de estar lutando para ter o bebê, mas também coisas físicas, né? Sim. E agora, então, eu vou pedir então para vocês contarem a história de vocês. Talvez de vez em quando eu interrompa um pouquinho para vou lembrar alguma coisa, mas assim, o microfone é de vocês. E contem como vocês quiserem, tá? Tá, ok. E é isso aí. Vamos lá. Pode começar. Então, na história ali que tu falou, deu, a parte de dar em cima, né? Foi ela que deu em cima de mim. Tá bom, errei. Foi Tá ela! bom. Não, foi ambas as partes. É, Tá bom. troca de olhares, né? Aham. Porque na realidade eu já era assumida, né? Desde os 15 anos eu tinha Certo. o cabelo cortado e todo mundo Uhum. que me vê já tá escrito, né? Tá aqui, né? E a Laís já não, né? Toda Certo. feminina, toda Sim. delicada. E a gente Uhum. frequentava a igreja do nosso bairro e eu Em Rio fazia Grande. trabalhos, isso tudo em Rio Grande, aqui na Santa Certo. Teresa. E eu Aham. fazia trabalhos voluntários com escolinha, porque eu jogava futsal, futebol. E aí a gente se conheceu ali, né? Na própria vilinha ali, né? Na Santa Teresa. E Uhum. aí começou. Mas a palavra fundamental para ter a troca de olhares foi Capricórnio. Eu Ah, sempre tá. conto, Por porque eu quê? fazia uma ficha de inscrição e aí eu Uhum. perguntei para ela assim, a tua data de nascimento, aí ela falou, eu sou de Capricórnio. Eu falei, opa, eu também sou. Ali começou, né? Uhum. E aí, Foi o clique. e começou Ah, na ok. realidade, começou em amizade, né? Sim. A gente conversava, era bem amiga, assim. Uhum. E Uhum. começou. Isso, Uhum. gente, há 17 anos atrás, 17 anos. né? Sim. Então eu tinha. Não vou falar minha idade aí, né? Essa parte pula. Eu tinha Eu 17 é que anos. tenho que pular, falar a idade, né? Não vocês. Ela tinha 14 anos, eu tinha 17, né? Uhum. Então a Uhum. gente começou com uma amizade, né? E Uhum. foi indo, né? Ok. E aí, daí vocês vieram se encontrar em Caxias, né? Foi isso? Sim, Tu já pra morar tava. junto assim. Na Isso, isso. realidade a gente ficou 8 anos separadas, né? Tá, Em isso. questões de família, em questões, enfim, De né? trabalho, Ambas tudo, de né? trabalho. Sim, Eu sim. trabalhava aqui na refinaria e eu fui para Caxias. A gente ficou 8 anos assim sem contato, sem chegar perto. Uhum, uhum, uhum. Ok. E daí Ela quando chegou. vocês. E me conta assim, como é que foi? Porque assim, ok, hoje vocês, né, são um casal de mulheres, tem duas meninas, né, fizeram fertilização, parece tudo muito, tá, ok, é uma Muito opção, lindo, muito. muito lindo, enfim. Mas eu imagino assim que entre vocês ficarem juntos, começarem a confabular que poderiam formar realmente uma família, a se informar a respeito disso, a ir atrás, a entender como é que funcionavam os tratamentos, romper barreiras, né? Tudo isso. Aí depois vocês procuraram ajuda, fizeram tratamentos, não deu certo. Me conta assim como é que foi isso, porque além da questão de ser mães, tinha muitas outras coisas para superar, né? Porque hoje, por exemplo, quando chega um casal heterossexual, eles me procuram porque não estão conseguindo engravidar.
quando chega um casal de mulheres, a maior dificuldade, eu imagino que seja assumir que vão realmente assumir para uma vida inteira, né? E vão ter filhos. E claro que depois vem as dificuldades do tratamento em si, que a gente sabe que pode não dar certo e não é porque vocês não tiveram a fertilidade testada antes, né? Porque é assim que a gente imagina. Não, eu sou fértil, eu sou normal, eu vou engravidar de primeira, né? E não é porque não tem a fertilidade testada que a gente tem certeza que vai engravidar. Que é o que muita gente chega aqui dizendo. Não, eu sou saudável, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Por exemplo, uma mulher que precisa de um sêmen de doador. Eu sou saudável, tá tudo bem, então é só pegar o sêmen de doador que vai dar certo. E vocês sentiram isso na pele que não era, né? Então me conta das dificuldades iniciais, como é que foi assim, tá, vamos. Então tá, vamos assumir isso aí e vamos. A gente sempre teve as datas bem definidas. A gente noivou em novembro de 2015 e casou em janeiro de 2016. E a gente falou que depois do casamento, 1 ano, 2 anos, a gente ia ter os bebês. E foi o que a gente fez. 2 anos depois, ali em 2017, a gente começou a tentar. E aí começou toda... A gente sempre teve um planejamento, né? Na realidade, a gente, quando era adolescente, a gente falava: quantos filhos vamos ter? Quantos vamos adotar? A gente sempre falou assim, né? E aí, quando chegou na época que a gente casou, a gente sentou assim e disse: tá, agora, todo casal, né? Depois do casamento. E aí eu disse: não, a gente já pode começar a planejar. Primeiro vamos curtir o casamento, né? Nossa lua de mel. Então nós ficamos 2 anos ali curtindo o relacionamento de casada oficialmente, né? Tudo certinho, com aia, tudo, né? Que nem diz. E depois a gente começou a já ter ideia, a gente falava em bebê. Só que a gente falava em ter ou então adotar, né? A gente sempre teve esse pensamento, né? A gente começou a pesquisar bastante sobre os tratamentos. Eu tinha muita vontade de gerar, de ficar grávida, de passar por todo esse procedimento. Então eu falei, ó, a gente precisa ou inseminação ou fertilização. E aí a gente queria o método mais seguro, o método que fosse mais rápido, que fosse mais fácil. Então a gente nem tentou nenhuma inseminação, a gente foi direto para fertilização. A gente queria a garantia, né? Que não tem, né? Não tem como dar a garantia de que vai dar certo. Mas a gente achava que tinha. Sim, mas a probabilidade é maior, né? A gente sempre resolveu, né, apostar na questão da FIV por as chances ser maiores, né? Então a gente foi de primeira. A gente sentou e disse: não, vamos na fertilização. Outra coisa, a gente conversava: se você não conseguir, então tu vai gerar. Eu dizia: ah, não, aí vai dar briga. Porque eu nunca me imaginei gerando, né? Sim. Até quando tu estava falando ali das pessoas ter a probabilidade de ser saudável, quando a gente começou a conversar, eu pensei assim: nossa, eu sou super saudável. Eu nunca tomei anticoncepcional na minha vida, né? Eu nunca tive relações com homem, né? Não tenho vergonha de dizer, né? Então a gente pensava, também tinha esse pensamento de ser saudável, enfim, mas... É porque tem muito a ver com essa... Claro, a gente vai acabar falando, né? Ter um monte de discussão e talvez tenha terapeuta que vai entrar aqui, vai ver, mas talvez essa palavra, mas eu acho que é isso mesmo, é da natureza, da tua natureza, né? Porque a tua natureza, a tua neuroquímica não te vê como uma mulher para gerar. Né? Então, assim, isso era muito claro para ti, né? Era bem tranquilo, assim. Né? Então, tu queria ser mãe, tu queria ter o bebê, mas tu não queria gerar, né? E assim, ó, vai contando a história, que depois eu tenho algumas perguntas que até eu tenho curiosidade de saber. Tá? Sim. Mas vai me contando. Daí tu fez o primeiro tratamento, vocês fizeram o primeiro tratamento. Isso, a gente fez o primeiro tratamento numa clínica em Caxias, a gente fez e não deu certo. Aliás, a gente teve uma péssima resposta. Teve poucos óvulos, o tratamento foi muito sofrido, eu senti muita dor da captação. Pra mim foi uma experiência péssima, assim. Não foi nada bom, foi tudo ruim. Sim. As injeções foram ruins, tirar os óvulos... O Ítalo tá aí, ó. Ó o Ítalo. Dê um oi pro Ítalo! Vocês estão Olha o Ítalo, beijo!
É o Oi, recado Ítalo. já, viu? Viu Pode só? falar. É, então já a primeira experiência já foi problemática para nós, assim. Sim. Eu tive, até conversei com a Laís, né, algumas observações, assim, que eu sou muito detalhista. Eu sou aquela sensível, a energia Sim. do relacionamento, eu sou aquela sensitiva, né? Então eu tive três coisinhas ali que eu falei para a Laís que eu não tinha gostado, que tinha confundido o meu Uhum. nome. E a gente fez o tratamento todo o tempo com uma doutora. E chegou no Uhum. dia, Da captação. a doutora simplesmente não pôde ir e mandou outra pessoa que a gente nunca viu na vida. Sim. E a gente também não conheceu os proprietários, enfim, da clínica, não tivemos Uhum. Eu acho que o Uhum. ponto alto de ter sido ruim foi o dia da captação, quando a doutora. eu tava pronta pra fazer a captação e eu disse, cadê a médica? E ela disse, não, eu que vou fazer a tua captação. Sabe quando tem uma linha e aquilo é rompido? Foi assim. Sim, E a sim, gente sim. sentiu muito, assim. Ah, Na verdade, assim, né? São as vantagens e as desvantagens das clínicas grandes e das clínicas menores, né? Então, por exemplo, nós aqui, a gente é uma clínica pequena, né? Que hoje o ginecologista sou eu, quem conduz o caso sou eu, mas hoje, por exemplo, já está maior do que na época que vocês estavam aqui. Então, hoje, por exemplo, o doutor Gustavo vai fazer as ecos, né? Faz junto comigo, aí eu entro na sala, mas eu entendo, a paciente quer ela gosta de me ver porque ela me viu, ainda mais agora, que vê no Instagram, que vem por causa disso, né? Sim. E A é, gente uma, cria uma ligação muito forte. e é um momento que a paciente está muito fragilizada, Demais. né? E assim, eu vou fazer uma brincadeira, assim, que na verdade eu me dei conta disso. Gente, eu trabalho com reprodução há 13 anos. E eu me dei conta, assim, posso estar falando uma grande bobagem, mas me dei conta disso semana passada. Por que, que a paciente cria tanto esse vínculo, né? Porque o bebê, ele deixa. Se eu estiver falando uma bobagem, pode falar. Mas é que o bebê deixa de ser feito, né? No caso de vocês, obviamente, né? Mas deixaria de ser feito de uma forma convencional, né? Sim. Então, quem representa aquilo é aquele médico que tu escolheu. E tu só Com certeza. escolheu porque tu tá, vou usar, porque tu tá apaixonada por aquele médico, né? No É bom bem isso. sentido, né? Então, quando acontece isso, infelizmente, às vezes acontece por coisas inesperadas, pode acontecer uma situação inesperada, enfim. Mas quando isso acontece de rotina, e a gente vê, percebe que às vezes vem repetidamente a mesma queixa das mesmas clínicas. E é o grande problema das clínicas maiores, né? Em que falta personalização, né? Tanto é assim que eu me lembro de histórias de dias que vocês vieram aqui que talvez vocês não lembram. Mas é que eu também sou meio um caso à parte, assim. Eu tenho uma É, tu faz memória, cada paciente se sentir especial. Esse é o mas eu diferencial. A tenho. gente se sente única pra ti. é verdade. Mas assim, ó, hoje eu falei pra vocês não precisam encher a minha bola. Porque vocês eu disse, Ah, não precisa. Não precisa, tá? Eu quero que vocês falem bem a verdade, o que vocês sentiram em cada momento, né? Aí tu coletou óvulos e aí depois tu transferiu, agora isso eu não vou me lembrar. Tu transferiu então, quantos a gente embriões? começou com 9 óvulos no primeiro ultrassom, depois da estimulação. Depois tínhamos 6. E eu sei que no dia da transferência a gente teve um embrião. Que até hoje a gente não sabe se era A, B, C, D, E, E porque sempre nunca falaram nada pra gente. e a gente, assim, ó, outros casais, né, que me conheciam, hétero, falaram do que fizeram tratamento lá, todo mundo conhecia, enfim, e a gente se sentiu assim, será que porque a gente é homossexual, a gente não tem um tratamento igual? Foi logo que eu pensei, né? Porque o que os meus amigos diziam era diferente, uma parte, né? Eu dizia, Ai, mas como, né? A gente está sendo tratado assim tão. Eu fui até confundida, né, com o nome, a pessoa me chamou por outro nome, então assim, eu me senti Sim, assim, arrasada, eu sim. disse, bala isso, eu não tô me sentindo bem, enfim, a gente não pode procurar outro lugar, e ela, mas a gente transferiu esse embrião, que não sabemos a qualidade até hoje. Não recebemos aquela foto linda do embrião que a gente recebe no Embryos.
E ficamos esperando, né? Agora eu dou Daí, mais uma coisa. Agora eu dou a plaquinha de Ah, não acredito. transferência. não. Vou ter que fazer mais dois. Sim, vamos ter que. Então a gente transferiu esse embrião único e logo em seguida já comecei com sintomas de que não tinha dado certo. E a gente não conseguiu voltar na clínica porque a médica não podia nos atender. Aí foi falando só por telefone. Até o resultado do exame foi ela que me passou por telefone. Então foi bem, totalmente diferente, assim, totalmente. A gente não teve nenhum apoio depois, sabe? Durante ali, após a transferência, nada. Aí a gente ficou bem depressiva, assim, bem chateada, assim, com a situação. A gente sempre se pergunta onde foi que a gente errou. Os exames davam sempre saudáveis. A gente fez tanto exame, né? Enfim, e a gente se questionava, né? Pô, onde foi que a gente errou? O que que tá acontecendo? Né? Enfim. Gurias, vocês têm que dar oi pro Caetano também. Ai, oi, aí, Olha Caetano! aí. Beijo! Oi, Caetaninho, amor da mamãe. Eu já vi vários amigos aí também que naquela hora que a gente falou de engravidar, eles iam tenho certeza que eles estavam. A Nick tinha que engravidar, estavam rindo aí do outro lado. Eu tenho certeza. E aí, vocês deram um tempo, né? Demos um tempo, a gente ainda tinha material nessa outra clínica. E aí eu falei pra ela, eu disse, eu não quero voltar lá. Férias. Falou férias. Eu disse férias. E aí eu tava de férias aqui em Rio Grande. E eu peguei e fui procurar na internet. Eu disse, vou achar uma outra clínica lá na Serra que a gente vai fazer o nosso tratamento lá. Porque naquela clínica eu não queria mais voltar. Enquanto isso, eu estava, assim, bem triste, assim. Eu disse, se tu quer procurar... Mas eu estava bem chateada. Ela estava ainda empolgada, assim, mas eu estava ruim, assim. Eu falei, não deu certo porque a gente só teve um embrião, coitadinho, né? Nem teve chance de... E aí a gente achou vocês, eu acho que no Face, eu procurei no Google, alguma coisa assim, e achei. Divulgando. E no mesmo dia que eu achei, eu liguei e quem me atendeu foi a Letícia. Desde o meu primeiro contato foi com ela foi super atenciosa. Pediu pra ligar Já de marcou novo, também. pra marcar. Aí a gente já deixou marcado, Não, né? aí Primeiro contato. ela já se organizou ali, marcou, e ela disse, já nos atenderam, já tá marcado. Aí eu acho que a gente tava na praia, eu disse, já? Eu fiquei super impressionada, eu disse, já tá marcado, então... Mas demorou tá ainda, ok. que a gente tava de férias. Sim, Demorou um tempo ainda até a consulta. mas conseguiu já a data, né? Tudo certinho. Ok. E aí eu comecei a me preparar, né? Psicologicamente. E aí porque- curamos aquela ferida e fomos de novo. Isso aí. Tá. E aí vocês vieram. E aí a gente foi. Tá. E aí? A gente começou Primeira tirando foto consulta. lá na frente. Aí a gente tem todas essas fotos, Sim, desde tem o uma primeiro foto no dia. Facebook, não tem? Não, tu não viu, a gente tem guardada. A É? gente começou. Sim. Mas não tem uma no Facebook? Mas tem mais. Tem. Aí a gente foi ali e foi paixão à primeira vista, né? Sim. Tudo diferente. Desde a recepção da Joyce, O a chá. Letícia, tudo O chá. foi diferente. O chá. É importante o chá. Chá. Tu sabe que eu abandonei o chá? Abandonou? Ele Pô. estava na frente, mas a xícara aqui, porque o paciente ficava tomando chá e aí eu já não conseguia conversar. Então agora já estava fora. Mas enfim. E aí vocês vieram e se sentiram acolhidos. Em casa. A gente teve certeza que era aí. A gente se sentiu bem tranquilo, assim. Até eu olhava pra Laís e cutucava ela me cutucava. E a gente se sentiu, assim, um tratamento totalmente diferente. A gente se sentiu pessoas normais, né? Pessoas tratadas, né? Enfim, sem discriminação, sem preconceito, sem olhar atravessado. Até eu tinha vergonha de olhar, assim, pro lado, assim, ver algum casal. Eu ficava meio que quietinha, né? A gente viu também que vocês têm vontade de realizar o sonho das pessoas. Vocês enquanto não conseguem, vocês não param. É isso aí. A gente sentiu isso. Vocês disse vão fazer chorar, hein? Eu disse, elas não vão deixar a gente desistir aqui, não vão deixar a gente desistir tão cedo. Não, daqui a gente não sai, só sai grávida. A gente falava assim. Eu vou chorar agora, né? Porque eu tô ouvindo vocês e me passa um monte de coisa na cabeça, né? Então, assim, a história de vocês, mas também vou falar um pouquinho da minha, né? Sabe que o meu pai era de Porto Alegre, né? Meu pai já faleceu. E ele era de Porto Alegre e a minha mãe, né? Uma gringona de Bento, né? Uma família de 11 irmãos.
aqueles gringos, assim, Persistente. turrão. Não, e que brigam por dinheiro, brigam picuinha e falam mal um do outro. E a minha mãe conheceu o meu pai, que era filho de um mulato e neto de uma negra. Então tu imagina, minha mãe se juntou com ele, não casou, com um homem brasileiro, como dizem por aqui, né? E ele veio para cá, numa região de colonização italiana. E o meu pai, então, assim, lutou muito para ficar aqui. E a minha mãe aguentou no osso também tudo que a família dela falava dele, né? E tô falando disso do preconceito e eu me lembro, assim... isso vai ficar gravado para sempre, né? Mas eu me lembro do meu pai... assim, eu pequena, assim, sei lá, 12 anos, ele me explicava sobre homossexualidade. Meu pai falava muito sobre sexo comigo, sobre como ele era contra o aborto. Quando alguém falava mal de homossexual, ele defendia. Ele tinha amigas e amigos, sabe? O meu pai era um cara, assim, hoje ele teria 80 anos, mas era um cara muito à frente do tempo dele. Mente Né? aberta. Meu Deus, assim, tu podia falar com ele sobre tudo. E essa coisa da homossexualidade, do racismo, contra o racismo e contra a homofobia, eu aprendi com o meu pai. O meu pai falava sobre sexo e sobre orgasmo, que a mulher tinha que ter orgasmo. Ele falava comigo, a minha mãe nunca falou. Sim, Mas é uma mesma coisa doida. Isso quando eu contei pro meu marido, Gustavo, ele disse, não acredito, né? Sim! Né? Eu tenho 43 anos, ele teria 80 e ele falava sobre isso. Então, quando tu tá falando que tu chega aqui e tu te sente bem, tu não te sentiu com preconceito, eu chego às duas conclusões. Primeira, em qualquer lugar que tu for, em qualquer consultório que tu for e que a secretária não te atender bem, tu pode ter certeza que o médico ou o dono do estabelecimento, não é que ele ensinou o funcionário dele, mas ele não ensinou a não ser assim. Sim. Entendeu? Então, eu nunca vou me esquecer que uma vez eu liguei para uma colega médica e a secretária foi grosseira comigo. E eu pensei, ela também deve ser grosseira. Porque se tem uma secretária grosseira aqui, eu mando embora. Sim. Se tem alguém aqui que começa a trocar nome, eu enlouqueço. Se as minhas funcionárias estão ouvindo, elas vão saber. Eu fico louca. Elas estão aí, ó. Entendeu? Eu fico louca. E é muito legal tu falar isso. E quando tu me fala que tu sentiu isso aqui, eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa. Com certeza. Porque eu consegui formar uma equipe que se talvez veio da casa delas com algum outro, pelo menos aqui eu consegui mudar alguma coisa. E quem chegar aqui e não conseguir se mudar, vai embora. Porque eu tô sempre de olho. Então, quando tu me diz aqui, ao vivo, para todo mundo ouvir, que tu te sentiu bem na minha recepção, que tu te sentiu em casa, que tu foi bem atendida, que tu não sentiu o preconceito. Preconceito é nojento. Sim. Né? Hoje eu fui velar a mãe de uma amiga, né? Eu quero dizer assim, o que se leva? Era uma pessoa maravilhosa, usei esse exemplo para dizer que o que vale é isso aqui, é essa alegria, e a Antonella e a Angelina lá, e é esse amor. E eu não tô falando isso para vender nada, né? Porque tem mais vocês já fizeram. Tem mais detalhes ali, conforme a gente vai falando. Tem um detalhe que me marca 2 horas de live. Ai, Jesus, então vai ter que ter parte 1, parte 2. Um detalhe, assim, que me emocionou muito, assim. Eu não sei se já chegamos nessa hora da... Fala o que tu quiser. Mas é um detalhe que eu sentia... Eu sou totalmente energia, né? Então, eu sentia um ambiente tranquilo pra gente estar. Era um momento que precisava muita concentração. Certo? E na hora que a gente estava transferindo, que estava vindo, e você e o Gustavo falando, tá vindo, eu já estava nervosa, né? E aí tá vindo, assim, a Angelina e a Antonella, claro, eu não sabia.
eu tava tão nervosa, a Laís estava ali, né? Esperando, eu rezando, e uma parte que me emocionou muito, assim, foi uma das funcionárias, né? Eu peguei e olhei para ela e ela tava chorando, e eu tava chorando. E a gente se deu as mãos. A A funcionária. gente, sim, a gente se deu as mãos. E aí ela apertou minha mão, eu apertei e eu disse, agora vai. E bem na hora tu falou aquela palavra. Qual? Vai Não, que, não, como é que vai é? que é brusca. Eu acho que foi essa E palavra vai mágica, que porque brusa. foi essa. E aí a gente se apertou tão forte assim que eu disse, meu Deus, é agora. Eu senti, nós vamos engravidar. E aí ela me abraçou, nossa, nós tava uma torcida ali fora, né? E a gente viu que a gente estava todo mundo junto, era uma equipe, assim, parecia que a gente estava fazendo uma cirurgia. Era todo mundo junto. E eu de mão com ela até o final. é porque a tua equipe toda se envolve, né? E a gente volta a falar de cada pessoa ser única. Vocês todas, o doutor também se envolvem com a gente. A O gente doutor tenta não se envolver. criamos um vínculo muito grande com vocês. Quase que eu gritei naquela hora, gol! Gol duplo! Foi muito Tu legal. sabe que o doutor, não sei se ele tá aí ouvindo, se ele tiver, dá uma cenadinha aí. Mas assim, acho que sim, ele botou o coraçãozinho, será que foi ele? Não sei. Bom, mas enfim, o doutor tenta não se envolver, né? Porque o doutor é radiologista. O médico que decide ser radiologista, por natureza, ele tem uma tendência de não se envolver. Porque o que o radiologista faz? Ele faz o laudo, né? E ele entrega para o paciente. Teoricamente, ele não precisaria nem falar com o paciente. Ele vai lá, faz o exame, a ecografia, lauda, raio-x. E aí, como a clínica foi crescendo e ele começou a gostar de fazer muito obstetrícia... Ele foi picado, ele foi Foi picado. picado. Foi picado. E às vezes, quando eu vejo, ele tá assim numa tá excitação, com Aham. alguém que engravidou, com uma ecografia. E agora com essa história do coronavírus, a gente está sendo muito, muito restritivo em fazer transferência de embrião, né? E essa semana o doutor Gustavo chorou. Ah, querido! Chorou numa transferência porque o marido quis fazer uma surpresa. Oh. E a gente conseguiu que no momento em que eu depositei o embrião dentro do útero, começasse a tocar. A gente fez um telefone sem fio. A Simone ficou na porta, a Sabrina ficou na outra porta e deu o ok para a Joyce. E na hora que eu depositei, ela deu o clique para começar a tocar a música deles. Que amor! Todo mundo chorou. Jurou. Todo mundo chorou. Então o doutor Ai. Gustavo foi picado. Foi, tá envolvido já. Não tem mais escapatória. E eu me lembro que eu sou muito de reparar a fisionomia, né? Eu me lembro quando a gente estava prontas ali, né? E quando, depois que colocou, eu disse, eu vou olhar pra cara deles, pra ver como é que foi, que aí eu vou saber o resultado. Isso é importante. Observem, hein? E eu me lembro que o doutor fez assim. Ele fez assim, deu um sorriso e... Aí eu disse, ó, ele sorriu, Laís, isso daí é um milagre. Isso é importante. Dele. Bom, vocês sentiram isso, né? Eu me Sim. sento na cadeira da ecografia e as pacientes ficam me olhando a cara. Agora tem a máscara, né? Eu fico olhando a cara que eu vou fazer. Se eu faço assim, ó. É porque alguma coisa tá errada. Isso aí. Eu tô gostando daquela eco. E eu me lembro que o doutor, ele tava sempre assim, sério, ético e tal. Mas quando a gente colocou e eu abracei ela ali, e aí a gente se emocionou, ele fez assim. Mas eu acho Ele que sorriu. nesse último tratamento, que foi o que deu certo, tava todo mundo muito diferente. A gente já tinha É. amadurecido muito com tudo que a gente tinha vivido. Claro, com certeza. Porque eu já tinha chegado na clínica com a minha bexiga explodindo, mas super de bom humor. Eu disse, agora vai dar certo. E aí, ele liberou 10 segundos de xixi, pra mim foi a melhor coisa do mundo. Um clima totalmente diferente. A primeira vez. Como tu já falou, não foi um tratamento pesado. Aquilo foi prazeroso pra gente. Ai, que lindo falar isso. É. Que lindo falar isso, sabe por quê? Porque, ai, gurias, eu corto tanto vocês, mas é que eu também fico excitada. Não, Não, tranquilo. Tá?
Então, sabe por quê? Porque eu sempre digo para as pacientes assim, ó. Por exemplo, quando eu fiz a minha fertilização, tá? A minha primeira fertilização foi um peso para mim. Porque o que que eu pensava? Caramba, eu ajudo tanta gente. Por que que eu tenho que passar por isso? Sim. A gente se Sabe? auto, E né, daí julga. eu ia fazer o que eu tinha que fazer assim, ó. Sabe? E eu me picava, eu sentia dor. É, O Gustavo fazia eco em mim. Daí, no dia que teve que funcionar, foi difícil. Eu tive dor, tive sangramento dentro da barriga. Quase precisei ir para uma videolaparoscopia, de tanto que sangrou, né? Eu tava indo para um velório. Era a dor de precisar ajuda para é, engravidar, tá? Passou, eu chorei uns 2, 3 meses, então assim, não vou dizer que eu levei super na boa, porque eu não levei, né? Por algum tempo também me senti injustiçada. Naquela época que eu fiz, eu já tinha tido, sei lá, 300, 400, não, umas 300 gestações, né? Então eu me senti injustiçada. Mas, de alguma forma, no meu segundo tratamento, a sensação que eu tinha era exatamente a sensação que eu tive nos meses que antecederam eu organizar a festa do meu casamento. Então, cada ah, vez que eu ia fazer uma coisa, eu tinha aquela excitação de que parecia que eu estava indo escolher a flor, escolher o buquê, escolher os bem casados, sabe? Eu tinha essa sensação de festa, de alegria. E eu não sei porque a minha terceira tentativa, eu também estava pesada, e daí eu não estava pesada com medo que não desse certo. Eu estava pesada com medo que desse certo. Por quê? Porque eu tinha o Ítalo em casa de 10 meses. E eu queria sim. muito ter o segundo filho, mas eu estava morrendo de medo de deixar ele abandonado. E bingo, né? Não deu certo. E é totalmente o subconsciente da gente. Porque a gente Claro, pode dizer, não, eu tô super bem, mas no fundo não tá, né? exato. Então é importante que a gente se prepare para isso, E para né? os casais que estão nos ouvindo aí, é importante a sintonia do casal. Porque eu me lembro Perfeito. das vezes que deu errado. Por exemplo, eu estava desmotivada e ela estava motivada. Aí na outra, eu estava motivada e ela estava desmotivada. E quando a gente perdia, então, as duas ficavam assim, pensa na deprê, né? Comendo chocolate e pipoca, É, uma loucura. sim, sim. E então a gente sentiu que na última vez, quando veio as nenês, a gente estava em sintonia. E eu acho que também se tornou mais leve por a gente já ter os embriões congelados, né? Não Sim, precisar passar sim. por todo aquele processo de estimulação de Claro, novo. claro, Vamos dizer, claro. os dois últimos sorvetinhos. Se der certo agora, deu. Se não der, a gente vai dar um tempo mesmo, eu falava pra ela. É, E a questão, o pessoal deve estar se perguntando também, tá? E a parte financeira? A gente não pode focar nisso, né? Por exemplo, a Laís tem um trabalho, eu tenho também outro trabalho. Se tu focar só em financeiro, tu acaba deixando e adiando teus sonhos. Quando vê, tu já passou da idade, né? Já passou do sim. tempo, certo? Então tu tem que focar o que você quer. A Laís focou, eu quero ser mãe. Eu foquei, eu quero ter gêmeos. Né? Foi bem assim. Eu pedia sempre quando eu saía da clínica, seja gêmeos, seja gêmeos. E E eu fui atraindo isso, né? Eu fui isso aí, pensando nisso todo o isso tempo. aí. E a gente pensava assim, ai, a gente, né, fez tudo certinho, a gente foi ovo doadora, ai, Deus vai recompensar a gente, né, vai dar um presente muito bom pra gente. E veio as duas princesas. A Isso gente, aí. na realidade, fez. Eu fiz, né? Eu digo sempre que eu fiz, a Laís sabe. Eu me ajoelhei e disse: Deus, eu quero fazer um pacto contigo. Vamos fazer uma promessa aí. Quando a gente começou, que a gente não conseguiu, né? Eu disse: pá, Deus, a gente faz, a gente conversa como casal, a gente doa os nossos ovos, mas a gente quer engravidar. E aí a gente pensou, quando a gente doa os nossos ovos, é uma vibração dupla, porque é a nossa família vibrando e a família das pessoas. E aí a gente pensou, a gente conversou como casal e disse, vamos doar. A gente é saudável, a gente pode, vamos doar. E aí a gente conversou com a senhora, enfim, para fazer todo esse procedimento, a gente nem conhecia.
né? Mas é muito simples, é só em cartório, enfim. É bem simples o Isso é procedimento. uma Não é condição nada. nossa aqui. A gente pede para que vá em cartório para que fique tudo muito bem Sim. documentado, mas teoricamente nem precisaria. E se tu me perguntasse 1000 vezes se eu doaria de novo, eu doaria de novo. Isso aí. É muito tranquilo. A E- satisfação de poder ajudar as outras pessoas, que nem algumas pessoas perguntaram para nós, assim, tipo, com preconceito. Ai, mas é um teu filho. Não, A gente fala, não, é material não. genético. As nossas filhas estão aqui, Isso aí. né? Então são. Pode falar. E assim, eu tenho um monte de coisa para falar disso aí que tu falou, né? Como sempre. Próxima live. Aí, a primeira coisa que tu falou foi sobre... as pessoas perguntam sobre o financeiro, né? Que é difícil. Anteontem eu abri uma caixinha de perguntas perguntando... Tu tá rindo do que eu... Tá rindo do que dos Não, comentários? passou Tá. uma amiga aí, uma amiga lá de Brasília. Beijo. E aí eu abri uma caixinha de perguntas sobre o que mais angustiava na dificuldade de engravidar. E algumas pessoas falaram da questão financeira, né? E aí tem uma pessoa, vocês já ouviram falar na Gabi Lacerda? Sim, eu assisti o Tá. vídeo dela no primeiro Tá. tratamento. Então, eu não conheço ela pessoalmente, mas fiquei amiga da Gabi, né? Porque ela fala muita coisa que eu acredito. E sobre a questão financeira, ela fala que o universo converge. Tira. Né? Conspira. Ele vai conspirar para que tu consiga, né? E aí ontem eu abri a caixinha de perguntas, me falaram sobre a questão financeira. Eu contei alguns episódios da minha vida em que eu tava ferrada, né? Eu sou de uma família pobre, minha mãe era costureira, meu pai fazia pneu aqui numa empresa aqui de Bento, depois ele era guarda aqui na rodoviária da cidade. E teve uma época assim na nossa infância de muita pobreza mesmo, né? E aí eu contei a história que minha mãe jogou no bicho, ganhou dinheiro para pagar a luz, e eu tive uma outra situação também. Mas eu falei toda essa história para dizer que as coisas conspiram para que tu consiga, se Vai tu estiver fluindo. aberta. E aí as pessoas vão dizer, doutora, para ti é bem fácil que tá do lado de lá. Agora, vocês que viveram isso, Do lado de cá. do lado de Sabe- cá. Porque sabe quando que eu falo, fica parecendo, né? Assim, ó, me digam, não precisa dizer o quê, A Laís porque fala até nem coisa pode. Mas quanta facilidade vocês tiveram para fazer o tratamento de vocês aqui? Muita. Alguma muita. vez vocês se sentiram, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Não, tu entende? As coisas conspiram para que tu consiga. Sim. A gente até indicou várias amigas para ir para a clínica e eu falei para uma amiga, ela disse assim, mas é muito difícil a parte financeira. Eu disse assim, sabe o que tu faz? Tu marca a consulta e vai. Te preocupa primeiro em pagar a primeira consulta. Depois Isso tudo aí. vai acontecendo. Eu falei para ela, porque não é tudo imediato. Tu vai fazer exames, depois tu vai levar. Isso vai te dando um tempo para tu poucos, te né? organizar financeiramente. E tem cada possibilidade de tratamento. Hoje tem a possibilidade da doação altruísta, que tu traz uma irmã, ela doa não para ti, ela doa para outra anonimamente, e essa outra ajuda no teu tratamento. Então, Tem assim, muita possibilidade. hoje quem quiser vai conseguir. Entendeu? É, Vai, faz umas faxinas a mais, vai batalhar. Quem quiser vai conseguir mesmo. E isso não é, tipo assim, eu não tô aqui. É isso aí. Claro, vai ter clínica que não abre. Não, a gente percebeu isso. Eu já passei dessa fase, tu entendeu? Sim. Ok, lá no início, não dá. Não, mas peraí, qual é o nosso propósito? E a diferença, assim, que a gente percebeu, enfim, de outras clínicas, que o foco era dinheiro. Aqui a gente percebeu que o foco é engravidar. Eu quero engravidar. Até quando a gente sentava ali para aguardar, a gente olhava a tabelinha de números ali. E quando eu vi, Laís, meu Deus do céu, a doutora tá engravidando muita gente. Eu me lembro que tu queria um número lá. Eu tava quase escolhendo o número. Foi, sei. 694 foi o nosso. 694. Sei. Mas eu tava torcendo pro número, né? Não vou falar o número. Não, é que meu pai queria jogar no bicho. Não Não vou falar. Não
Não fala porque eu lembro. Tu viu como eu tenho uma boa memória? Sim. Sou ótima, hein? Não, mas é bem isso, assim, a gente de início viu que o foco não era a questão do dinheiro, né? E eu disse, Laís, nossa, a gente vai engravidar, né? A gente vai, pode ter certeza. E o que tu estava falando, assim, que conspira, eu me lembro que no último tratamento, né? O penúltimo a gente já não conseguiu, enfim. Aí no último eu disse, Laís, agora a gente tem que esperar. Porque eu tenho a empresa, né? Eu tenho que esperar ter cliente, tem que esperar um pouquinho. E a Laís disse, tá, amor, seja o que Deus quiser. Aí, no outro dia, tocou o telefone, tinha um serviço dos Verdade. Estados Unidos, e o cara diz assim, eu preciso te contratar, eu já conheço o teu trabalho, quanto tu vai me cobrar? Enfim, eu não sabia. Foi muito engraçado, porque ela disse assim, eu não sei quanto eu vou O cobrar. valor Vou dos cobrar o valor do medicamentos, tratamento. Vou cobrar o valor do tratamento, né? E aí eu cobrei o valor do tratamento, assim, e fechou. Eu disse, não. Quando ele deu o resultado assim, não, fechado. Eu disse, não acredito. Liga pra doutora. Marca a agenda lá na clínica. E foi bem isso. E teve uma coisa marcante que eu sempre conto na última live que a gente fez, é que nesse meio tempo, a gente foi uma festa. Uns amigos nos convidaram para uma festa. E eu disse, Laís, o dinheiro já está resolvido. Vamos fazer? O que tu acha? Como é que tá a vibração? E a gente foi nessa festa, dançamos muito, era uma festa de danças, né, de apresentações de dança. E lá tinha uma senhora, enfim, sentadinha botando carta. Eu olhei para a Laís e ela disse, não. E eu, sim. Sim. Eu preciso ter uma certeza. E ela disse, mas tu nem acredita, enfim, não, mas dessa vez eu preciso de um ok. E aí nós sentamos na mesa. Ela cobrava bem baratinho, gente. Bem barato, assim, tipo R$30. E ela pegou e disse assim, vamos ver o que vocês querem, escolham cartas. E eu disse assim, eu vou engravidar. Aí ela puxou a carta assim e disse, olha, aqui não aparece que você vai engravidar. Mas me conta um pouquinho, você quer engravidar? Eu falei, não, a minha esposa. Aí ela falou assim, mas quem tem que jogar a carta é sua esposa, não você. Aí ela pegou e disse, eu vou jogar para sua esposa. Ali. Ela vai olhar as pequenas. Aí ela pegou as cartas e jogou. Aí ela disse assim, antes de eu virar essas cartas, eu tenho que explicar um pouco. Ela era toda explicativa, é que nem eu. Aí ela disse assim, tem que aparecer uma carta tal. Porque senão vocês não vão engravidar. Antes de virar. Eu tava quase morrendo. Eu disse, pelo amor de Deus, sabe? Ai, que medo. Aí ela disse, aí ela foi virando, eram 3 cartas. Ela virou uma e explicou uma coisa. Virou outra, e eu disse, pelo amor de Deus, aparece essa outra carta. Era chamada Imperatriz, era o nome da carta. Ela pegou e disse assim, se aparecer nessa última carta, eu disse, senhora, pelo amor de Deus, vira essa carta. Se aparecer a Imperatriz, ela vai ficar grávida, ou já tá. No caso de vocês, vai ficar. Quando ela virou e deu Imperatriz, eu acho que eu parei o lugar todo. Eu me levantei, eu gritava assim. E aí o pessoal não entendia o que estava acontecendo. Eu disse, Laís, vamos engravidar. Eu gritava. E aí a gente ligou e agendou tudo na clínica. Chegamos com um bebê. Chegou! Lindona! Chegou a Imperatriz. Olá, bom dia! Dá oi, Olá, filha! Tudo bem? Bom dia! Aqui, ó. Ai, que boneca! Olha, eu te olhando! Ai, que linda! Ai, que Uma acordou. Que amada! Essa é a Angelina ou a Antonella? Essa é a Angelina. Amada! Angelina, olha ali, ó. Oh, meu Deus, que boneca que você tá! Ela já fala mamã. Oh, meu Deus Mamã. do céu! Cadê a mamã? E assim, ó, agora tu trouxe a Angelina. A Angelina é a cara da Laís, né? É. É. A Antonella ainda tá dormindo. A Antonella daqui a pouco vem. Isso. E isso é uma coisa tão interessante, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Gente, alguém depois escreve aí que horas são, que eu não sei. Não posso perder essa live. Tem 50 minutos. 7h20. 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 Já estamos falando há 50 minutos? Sim. Já Meu viu, Deus! filha? Viu o Meu que deu? Deus! Viu? Agora até me deu um choque.
Mas enfim, nós temos que correr. Senão eu vou perder, não vou poder gravar a live. Olha só, não, mas bem rapidinho, né? Essa coisa, né? Então vocês escolheram um sêmen de doador, né? E assim, vocês escolheram um sêmen de doador pensando no quê? A gente, na realidade, a gente escolheu assim, desde do início, a Laís disse, vamos escolher as tuas características, né? Perfeito. Tá. Eu sou bem simples. Se tu for olhar fisicamente, eu sou simples. Sim, cabelo castanho. Cabelo escuro, nariz pequeno, pele Vocês castanha. foram escolher neutro. A gente escolheu um neutro. A Laís dizia, que eu escolho um gringão. Ela dizia, Aí a guria, olha o que nasceu, com esse gente. olho azul. Nossa, Olha esse olho. A gente escolheu o olho preto. que linda! Mas assim, eu puxei isso, sabe por quê? Porque é incrível. Eu não sei o que é isso, se é Deus ou se as escolhas são bem feitas, né? Mas eu vejo isso tanto no sêmen de doador quanto no óvulo. Eu não sei se é epigenética, eu não sei, mas O pensamento. eu não sei, mas eu acho que quase, eu acho que é Deus, sabe? Mas é incrível como as crianças se parecem. Muito. Tu entendeu? Daqui a pouco tu vai mostrar a Sim. Antonella, ela é muito parecida com a Eu Nicole. vou trazer a minha cópia. Gurias, assim, ó, a gente Vou trazer a Antonella. vai buscar então, vai buscar. Vou trazer a Antonella. Peraí. Senhor, Laís, só me recorda, no total tu fez 3 estimulações, uma na clínica em Caxias que rendeu um embrião, uma aqui em Bento, que deu menos óvulo, e daí tu resolveu, para manter o pacote de doador, a parte financeira, tu resolveu doar tudo. Isso. Né? Então, isso aí, ó. Mas olha, isso aí, né? Quem quer faz. Sim. Tu entendeu? Quem quer faz. E a terceira, que daí tu teve, eu acho que foi 8 ou 9 óvulos. Foi a que teve mais, né? Eu acho que foi 9. E aí tu conseguiu 4 blastocistos, transferiu 2 no ciclo fresco. 3 dias, embriões de 3 dias. Não, a gente congelou com 3. Não. A gente congelou, eu acho. Congelou blasto ou congelou de 3? Eu acho que blasto. E aí veio essas duas moças. Isso aí. Isso E aí aí, fizemos né? 2 transferências. 2 transferências aqui e uma na outra clínica. Isso. Né? Isso aí. Tá. Só porque as pessoas às vezes querem saber, né? Tentou muitas vezes, não sei o que, né? Tá chegando a Tonton? Chega pro Tá lado. chegando com uma cara de sono. Chega pro lado, que aqui a gente vai pedir. Que linda! Chega pro lado. Antonella, mas olha! Chega mas pro lado. Não, mas me diz se isso não tem a mão Deus de Deus. meu amor. Antonella, mas só não te acordar, boneca. Cadê Não, a minha? olha só que lindas. Que demais, que demais, que demais. Lindas, 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 lindas. São enormes. Né? Quantos meses que elas estão? 5. 5. Guria. Tá com tamanho de 7. Então, 5 bem meses. grandonas, né? Que lindas, que lindas. Foi o melhor desafio da minha vida. Com certeza. Mas ser mãe é a melhor coisa da vida. Porque ainda tivemos a trombofilia, né, Ângela? Mais 245 injeções. Meu Isso Deus. a gente não contou, né, da trombofilia. Faltou. Trombofilia, isso aí. Tu é uma das minhas poucas pacientes que classicamente é uma trombofilia. Que fecha todos os critérios. Né? A gente vê muita paciente com trombofilia que, na verdade, assim, né, vamos tratar mas tu não, tu tinha realmente os exames que fechavam o diagnóstico, né? Gurias, rapidão, jogo rápido. Momento de dor. A vez que a gente só estimulou, coletou e doou todos os óvulos. Ali, pra mim, foi o momento de maior dor. Eu me senti muito vazia. Ai, olha só. Uma sensação O momento de dor pra mim? E pra ti? Dor pra mim foi retirar os ovos. Meu Deus! Impotência. Não consegui. Isso Nossa, aí. a gente se torna... né? Mas não desistam, tá? Isso Não aí. importa se cresce. Olha aí a prova que é pra continuar. Pelo amor de Não, Deus. pro pessoal que tá aí, né? Prova em dose dupla. Isso aí. Exercita. Peraí. Ponto marcante.
o dia da transferência que deu certo. Ah, é verdade. Legal. Frase que vocês ouviram aqui dentro que ficou latejando ali, latente. Quando tu ligou da primeira vez que deu errado e tu falou que tu ainda não estavas preocupada porque não tinha dado nada de grave que a gente ia conseguir. Beleza. Alguma dúvida em algum momento? Nenhum. Certeza. Só certeza. E Certeza de que a gente ia ser mãe. Isso aí. Então tá, gurias, tá esgotando. Eu tenho que encerrar, porque se eu não encerrar, acho que deu 59 minutos, né? Tá? Sim. Se eu não encerrar, a gente não consegue salvar a live. 56. Hã? 56. 56? 56. Não, acho que não. Sim, tô marcando no cronômetro. Mas a hora que tu entrou, Sim. não a hora que eu entrei. É a hora que eu entrei que conta. Tá? Gurias, Tá bom. muito obrigada por participar. Vocês vão continuar incentivando muita gente. E eu tenho certeza que nada vale mais do que essas pitocas aí no colo de vocês. Não. E pro E a pessoal. gente fica à disposição. E pro depois que a pessoal não quarentena desistir aí, voltarem, eu quero uma foto Vamos na voltar. minha escada. E pro Pode pessoal deixar. não desistir, porque o melhor tá aqui nos nossos braços. É uma dádiva, isso daqui é uma bênção, né? Amém. Uma bênção de Deus. Obrigada, Amém. doutora. A senhora é um anjo nas nossas vidas. Ai, querida, um Muito prazer obrigada, e muito obrigada por terem me escolhido. E eu sempre digo para as gurias aqui, a gente tem que levar essas pacientes aqui, ó, e agradecer porque elas nos escolheram e a gente deve honrar quem nos escolhe, em todos os sentidos. Tá? Um beijo, Obrigada. gurias. Tchau, pessoal. Beijo. Pra todos os nossos Muito amigos aí, obrigada. pessoal. A gente que agradece. Um Muito beijão. obrigada. Beijo. Encheram o coração de um monte de gente de esperança. Que bom. Tá? Vamos lá, gente. Vamos fazer filho. Isso aí, adoro fazer Só filho. vamos fazer filho. Tá, um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Fiquem com Deus. Dá tchau. Dá tchau, Tchau, filha. bonecas. Tchau. Filha. Olha, Mana. Jonas. Dá um beijo na mana. Beijão. Dá um beijo na mana. Gente, então assim, né? Essas lives estão sendo emocionantes para mim. Eu quase choro ou choro em todas, né? Nas duas que já tiveram. Quinta-feira já tem uma paciente muito especial também para contar a história dela. E a história dela é depois de ter passado por várias decepções e ela acabou engravidando naturalmente, tá? É uma paciente muito querida, muito especial. E ela vai contar a história para vocês, então, na próxima quinta, às 6:30 da tarde. Não vou falar mais nada, senão eu perde a graça. Muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito emocionante e eu estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês. Se quiserem, me mandem perguntas, tá bom? Um beijo para todo mundo, tá? Tchau!